Estamos ao vivo para mais uma live. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a essas lives que eu ensino vocês a se tornarem especialistas em detalhamentos, tá? Eu sou Maria Luísa e hoje a gente vai falar sobre o quê? Uma coisa muito importante. Descubra como detalhar sem ficar estressada. Um dos pontos mais importantes é essa questão do nosso ramo, né? Seja você arquiteta, designer, você que trabalha como autônomo nessas áreas, no escritório, e também, obviamente, você que é freelancer ou alguma dessas áreas, tá? E aí, o que que acontece? O detalhamento é uma coisa que realmente chega e acaba estressando a gente. Por quê? Primeiramente, essa parte de detalhar é a parte crucial do teu projeto, tá? Gente, boa noite, todo mundo mandando boa noite aqui. E, que nem eu já falei, se vocês tiverem alguém um amigo ou alguém que fez a faculdade contigo, amigo, colega de trabalho, que quer saber mais sobre se tornar uma especialista em detalhamento, manda essa live para eles, que a gente vai falar muitas informações aqui. Então, primeiramente, hoje a gente vai falar sobre vocês descobrirem como detalhar sem ficar estressada, sem ter aquele estresse realmente do detalhamento. Por quê? É a parte final. Então, o que que acontece? A gente tem todos os processos de um projeto. E aí, o detalhamento é a parte final, que você já está vendo aquele projeto 1.500 vezes, você já alterou aquele projeto, e ela não é a parte mais simples, o detalhamento. E por isso que ele acaba estressando muitas pessoas. Então, ele é conhecido, na verdade, o detalhamento é conhecido pelo inferno que ele é na hora que ele chega no final do teu projeto. Mas eu quero que vocês vejam isso com outros olhos, quero que vocês mudem essa visão de vocês de detalhamento, de detalhar, porque realmente a gente pode tornar o detalhamento em algo mais leve e, obviamente, tornando ele mais leve, você sabendo detalhar, se tornando uma especialista em detalhamento, você vai, além dessa etapa ficar mais leve, as próximas etapas também vão seguir e você vai, obviamente, ter muito sucesso ao longo dessas fases, tá? Então, essa questão é o quê? Muita gente, principalmente clientes, beleza, eu trabalho como freelancer, eu tenho clientes que são arquitetas, designers, eu trabalho como arquiteto, meu escritório, eu tenho os clientes finais, no caso. Para esses clientes finais, muitos clientes acabam confundindo nessa hora do detalhamento, por mais que beleza, você fala, eu tenho essa etapa para fazer, essa outra etapa. O cliente chega nessa etapa quando finalizou as imagens ou quando você mostrou o 3D para ele, ele acha que acabou o projeto ali. É o que muito arquiteto, designer e freelancer também acha. Que, na verdade, principalmente arquitetos e designers que trabalham em escritórios e tal, também acham isso, que acabou. Então, o detalhamento vai ser, eu vou me estressar para fazer ele, mas é só uma coisa, só uma formalização, mas não é. O detalhamento tem que ser tratado como uma parte muito importante do seu projeto. E aí, é isso que é passado para os clientes de vocês. Vocês se importam muito com com a primeira etapa da apresentação, visual, que ela, não desmerecendo que ela é uma parte muito importante, mas o detalhamento, no final, ele acaba ficando de lado. E aí, o que que acontece? O cliente acha que chegou nas imagens, chegou na parte do 3D que você mostrou para ele, é o final do projeto, ele já quer enviar para orçamento, ele já quer fazer toda essa parte de orçamentos que tu não tens como fazer um orçamento olhando para uma imagem. Ninguém consegue fazer isso sem ter medidas, sem ter especificações. E aí, entra nessa fase que entra o especialista em detalhamento, que o especialista em detalhamento, ele faz toda essa etapa, obviamente, de detalhamento, que é o que é necessário para tu produzir aquilo que você tá apresentando para o teu cliente, tá? E aí, o que que acontece? Causa essa confusão para o cliente. E esse é o lado, obviamente, de quem tem escritório ou trabalha em algum escritório.
Porque isso acontece bastante, de o cliente achar que aquilo lá, a imagem é o projeto. Mas ele não sabe que aquilo ali é só uma partezinha pequena, minúscula do seu do tudo que ele contratou para ti. E por isso mesmo que você sendo arquiteta, designer, já vou explicar se você é freelancer ou algo assim. Você sendo arquiteta ou designer, você tem que elencar essas informações para o seu cliente, tá? E aí, você como freelancer também. Muitas vezes, você vai trabalhar para um outro arquiteto, um outro designer, e ele vai, beleza, é isso aqui que tu tens que entregar, tá. E aí ele acha que tem mais informações, e isso acaba estressando também você na hora do detalhamento. Por quê? Você não é um especialista em detalhamento, então você não sabe muitas vezes o que passar para essa pessoa para ela entender o que você está tentando vender ali. Então, seja você que tem um escritório, é arquiteta autônoma, ou você que trabalha como freelancer também, tá? Então, é por isso que tudo tem que estar bem especificado. E aí entra a questão de que os especialistas em detalhamentos, eles entendem o que a gente tem que elencar, o que a gente tem que fazer para que isso tudo fique visual e o cliente entenda. Então, isso tudo parte lá desde o início, quando o cliente ou o cliente final, ou o arquiteto designer entrou em contato contigo. Que vem da questão de que o orçamento que você passou, ele está bem descrito? Você explicou para a pessoa esse orçamento? Ah, tem um contrato, tá bem alinhado? Beleza. Apresentação de orçamento, gente. Então, o que acontece? Muitas vezes, um arquiteto, um designer e até um freelancer, eles enviam um orçamento, beleza? Por mais que apresente o orçamento, ali tem um gap muito grande. Por quê? Muitas vezes o cliente ou o cliente final, ou eles acabam, como a gente é uma classe muito visual, acaba beleza, é aquilo, aquela imagem que todo mundo entrega. Mas você tem que fazer o quê? Para não se estressar posteriormente. Que um dos pontos que você se estressa com o detalhamento é questão de prazo, que não foi alinhado, ou questão de o cliente não sabe tudo que você entrega. Se você é um especialista em detalhamento, vai entregar um detalhamento completo. Por quê? Você não quer se incomodar posteriormente. Mas se você continua seguindo, fazendo aquele detalhamento tosco, você vai entregar aquilo que der naquele tempo, vai se estressar naquela hora e vai se estressar depois, tá? Então, o que acontece? Um dos pontos primeiros dessa parte de para você não se estressar na hora do detalhamento é explicar muito bem para o seu cliente todas as etapas e todos os prazos. E colocar o quê? O que acontece? Muitas vezes você escreve lá, colocar também o peso dessas informações para ele. Então, se eu tenho essa primeira etapa, tenho tantos dias para te entregar isso, e você tem tantos dias para me devolver essa alteração. Então, vamos lá, são 10 dias que você tem para analisar esse projeto e me devolver a alteração. Se você não analisar nesse tempo, os seus prazos próximos vão seguir aumentando também. Então, é a questão de que você tem a responsabilidade daquilo que você está fazendo. Então, um especialista em detalhamento, ele sabe dessas funções e sabe os prazos que ele vai levar. Então, se você sabe disso, você tem que fazer o quê? Analisar e também colocar a responsabilidade para a pessoa na questão de apresentação, tudo que você está fazendo, tá? Então, você não pode simplesmente, beleza, pegar essa informação e acabar deixando levar, que no final, um especialista em detalhamento não faz isso. Ele impõe as informações que são necessárias para ele. Ele sabe dos seus prazos, ele sabe das suas funções, e se você não tem isso bem claro para você e para quem você está prestando um serviço, ou você como cliente, aquilo vai acabar te estressando na hora do detalhamento, tá? Porque isso tudo, como eu já falei aqui no início, o detalhamento é a parte final do teu projeto, mas não é a menos importante. E aí ele acaba ficando com aquele prazo esmagadinho, fininho, e você não consegue fazer da forma correta. Não consegue, primeiramente, porque você não é um especialista em detalhamento, e segundo, porque você erra em coisas básicas que dão o funcionamento para o seu detalhamento, tá? Então, essa questão de ficar estressado no detalhamento, eu sei que isso é normal, eu já passei muito, muito tempo com isso, porque
foi na minha fase de construção. Muitas vezes a gente não sabe lidar com as informações, porém, eu sempre corri atrás dessas informações. Levaram um tempo para eu me formar, para eu me ser uma especialista em detalhamento, tá? E o porquê essa questão de que, cara, se estressar em detalhamento? Qual a importância de não se estressar em detalhamento? A não ser que você já seja uma especialista em detalhamento e você saiba como fazer isso, mas, obviamente, se você não é de extrema importância você investir tempo nesta etapa. Por quê? Porque se você investe tempo, não é perder tempo ou é investir o seu tempo nessa etapa. Tudo que vem após dela, que são as etapas importantes, gente. Porque o que acontece? Um projeto, até sair do papel, ele é simplesmente um projeto. Mas quando ele sai do papel, ele é uma obra, ele é uma. Obviamente, ele é uma obra, uma coisa que vai dar muito trabalho. E se no papel você resolve, isso muitos arquitetos falam no seu Instagram de, beleza, olha o quanto que o cliente vai economizar para fazer essa obra. Mas, se você não tem um bom detalhamento, se você não entrega um bom detalhamento para o seu cliente, ele vai se estressar do mesmo jeito, você vai se estressar do mesmo jeito. Então, é isso que eu quero passar para vocês. Se você não é uma especialista em detalhamento, vale muito a pena investir tempo nisso. Porque tudo o que vem sendo investido nessa etapa é a questão de o que acontece? Tudo vem lá do seu orçamento. Se você não entende essa etapa, todo esse investimento que você deve ter para se tornar uma especialista em detalhamento, é a questão que cada informação que você vai passando da forma errada dentro do seu escritório, ou você como autônoma, ou você como freelancer, tudo que você vai passando de errado, aquilo vão acarretando consequências e vai chegar lá no final no detalhamento, tá? E esse detalhamento é a questão de que, obviamente, é a fase final que sempre tem aquele prazo minúsculo, tá? E, no caso, o porquê nessa fase de detalhamento a gente tem que ter todas essas etapas. Fase de detalhamento não, no caso, nessa fase final, se a gente cumprir essas etapas corretamente, o porquê isso te ajuda? Primeiramente, no caso, você vai estar na fase final do teu projeto. Você já viu aquele projeto, já foi alterado, já foi modelado, já foi feito render, já está no final, você já viu 1.500 vezes aquilo. E aí, você chega nessa fase final estressada já. Porém, se você se estressa mais, a questão é que o processo fica cada vez pior. E, obviamente, se você souber os processos que devem ser levados até o seu detalhamento e ser uma especialista em detalhamento, isso vai acabar acarretando em todas as funções dentro do teu escritório da organização dessas etapas. Então, primeiro, a primeira etapa lá, desde o contato que você tem que apresentar da forma correta, os prazos específicos, isso vai facilitar demais a tua vida, porque hoje em dia, beleza, a gente tem esse prazo, que é o prazo, vamos supor, que eu dei o prazo geral do meu projeto. E aí chega no detalhamento, eu tenho, vamos supor, 10 dias para fazer. Só que eu tenho outros projetos, tenho outros clientes. E como é que eu faço um projeto que eu tenho que analisar, que eu tenho que fazer, que eu tenho outras coisas em andamento, naquele tempo curto que eu tenho? Dependendo do tamanho do projeto, eu consigo fazer super, né? Mas, enfim, se for um projeto maior, isso acaba virando uma bola de neve dentro do teu escritório, ou você como autônoma também, arquiteta, designer, isso também vira uma bola de neve. E aí, a gente sempre vai pensando pelo início de cada projeto, início, e sempre esquece o detalhamento. E aí, por isso que nessa etapa, todo mundo já tá aqui, ó, por aqui, e aí acaba fazendo muitos erros que muitas vezes são erros bobos que acontecem no detalhamento tosco, porque você
não é uma especialista em detalhamento, tá? E a questão é o que acontece? Se a falta de tempo dessa nossa classe de arquitetos, designers ou derivados dessas classes é pequena, porque eu sei que a gente trabalha muito, os nossos projetos são trabalhosos, as nossas informações, desde a faculdade de arquitetura, de design, a gente tem que trabalhar muito. E se é o tempo que é tão importante, imagina se a gente ficar estressada toda a vida que a gente tem que fazer um detalhamento. Imagina que, porque hoje em dia, quantos detalhamentos tem no seu escritório ou você como autônoma por mês? Se chega nessa hora e você já está totalmente estressada, já está nessa fase, cara, não vale a pena. Então, você tem que ser uma especialista em detalhamento para o quê? Você entender o que você está fazendo, utilizar a ferramenta correta. Então, são alguns pontos específicos, desde o que eu já falei lá em cima. Primeiro, a questão do contato com o cliente. Segundo, a questão, obviamente, dos prazos que você tem que impor, que você tem que entender os seus prazos. Terceiro, a questão do entendimento mesmo de como aquilo tudo funciona, a questão de materiais, funções, obviamente, medidas e tamanhos. A ferramenta, essas são as bases para uma especialista em detalhamento não se estressar no seu dia a dia detalhando. Então, você tem que compreender essas funções. E o quinto, que é a questão da criatividade. Então, muitas vezes, a gente acaba perdendo nessa fase a criatividade. A gente gosta muito do criativo, porque tem muitas informações que a gente pode ir mudando. E aí, se a gente joga essa nossa criatividade para a parte do detalhamento, é como se fosse um novo projeto. Então, a gente não fica com aquela informação de, beleza, agora eu tenho que fazer isso. Aquele cliente já me estressou, agora eu tenho que entrar no detalhamento dele. E aí, isso acaba afetando no seu dia a dia e afetando na sua produtividade. E isso, obviamente, acaba virando uma bola de neve, como eu já falei. Que no fim, sempre sai no detalhamento. Sempre é culpa do detalhamento, que é o final, que tem que fazer, e isso acarreta na qualidade e na rapidez com que vocês, arquitetas, designers, freelancers, vão fazer esse detalhamento. Porque eu sei que quem está aqui, que é arquiteta, que tem escritório, quer agilidade e rapidez nos seus projetos. Quem é arquiteta ou designer, quer agilidade e rapidez. Por quê? Agilidade e rapidez vai te trazer mais clientes, vai te trazer também, obviamente, mais lucro. E você que é freelancer ou arquiteto autônoma, também quer essa agilidade e rapidez, mas para talvez o quê? Consumir menos horas e aí tenho mais lucro. Porque dentro de um escritório tem rapidez e você consegue, às vezes, mais clientes. Mas se você é freelancer, você vai fazer o mesmo trabalho em menos horas. Então, se você não está estressada com aquilo da parte do detalhamento, você vai fazer aquilo com muito mais fluidez. E se você entende aquilo que você está fazendo, obviamente você vai fazer muito mais rápido. Você entende, você usa a ferramenta correta e você usa a criatividade, tá? Então, esses pontos são extremamente importantes para você compreender toda essa base que é ser uma especialista em detalhamento, tá? Então, que nem eu falo hoje, a gente está falando sobre detalhar sem ficar estressado. Isso aqui é uma coisa muito abrangente, porque muita gente almeja essa questão de chegar na hora do detalhamento e não ter todo o estresse. Por quê? Uma outra coisa muito importante é a questão de você, desde a criação, já está entendendo aquilo que você está fazendo. E aí chega na hora do detalhamento, aquilo já está resolvido. Você foi basicamente dividindo as informações que muitas vezes você chegava somente na hora do detalhamento. Então, uma especialista em detalhamento, ela sabe como trabalhar as fases de um projeto. Por quê?
porque ela não deixa somente para a hora do detalhamento entender como aquilo funciona. Ela já trabalha nas fases. Então, ela divide aquele estresse que ela poderia ter nessas fases. E aí chega no detalhamento, são pequenas coisas, pouquíssimas coisas que têm que ser ajustadas e resolvidas para aquilo funcionar. E ela, além de ajustar isso com excelência, uma especialista em detalhamento, ela sabe também como resolver aquilo com rapidez, tá? Porque tudo isso foi sendo pensado na hora do projetar, tá? E aí, vou falar para vocês um pouco de como eu organizo isso, tá? Nessa questão do detalhamento, que eu chego na hora do detalhamento, é uma fase que eu adoro, porque eu compreendo todas as etapas, eu compreendo aquilo que me faz chegar na hora do detalhamento e não me estressar para fazer aquilo, porque eu analisei cada etapa e fiz cada etapa com excelência, por ser uma especialista em detalhamento, tá? E a questão é, eu organizo isso de uma forma muito didática. Além, que nem eu falei, de já pensar antes, eu crio sequências lógicas de tarefa que eu tenho que fazer na hora do meu detalhamento. Então, eu faço no meu detalhamento, como eu já tenho tudo processado, as informações, algumas pequenas coisas acontecem de na hora, beleza, estou fazendo detalhamento aqui, mas como isso vai sustentar? Então, eu vou ter uma solução rápida para aquilo, porque eu já compreendi um pouco anteriormente, tá? Mas eu faço de uma forma didática que, além de pensar antes, eu crio sequências de tarefas, tá? Então, eu inicio sempre pela parte mais bruta, que é a parte de inserir vistas, ajustar as vistas, e aí o detalhamento vai sendo processado. Então, eu inicio pela parte que eu não preciso pensar muito, que é inserindo essas vistas, ajustando elas, e aí eu parto para a parte do detalhamento mais fino. Então, sempre inicio pela parte mais bruta e parto para a forma, para detalhamento mais fino, no caso. E aí, isso se torna uma forma mais leve de eu detalhar. Como se eu estivesse criando. Então, na parte mais bruta, por mais que é uma coisa que eu não preciso pensar tanto, eu acabo fazendo o quê? Eu acabo organizando de uma forma lógica. Então, que nem eu mostrei ontem numa live aqui para vocês também, que eu organizo as informações de uma forma que eu tenho maestria na questão de por ser uma especialista em detalhamento. Então, eu organizo aquilo sem afetar a questão, obviamente, de encher de informações que não tem necessidade. E aí isso torna uma forma mais leve e eu acabo evitando o estresse na hora desse detalhamento, tá? E aí, o que acontece? Tem uma outra informação bastante importante que é como que eu posso usar essa questão de não ficar estressada em detalhe, quando eu estou na fase de detalhamentos, com clientes que não cumprem os prazos. Porque como eu falei lá no início para vocês, além de a gente apresentar a nossa forma de orçamento, da parte de detalhamentos, da parte de projetos que tem os prazos, a gente também impõe responsabilidade para a pessoa, porque aquilo também é responsabilidade dela. Ela tem que entender que ela tem que cumprir os prazos que foram impostos a ela. E aí eu preciso ter o quê? Bastante informações amarradas. Aquilo foi apresentado para a pessoa de forma didática, porque arquitetura, design, muitas vezes, que nem a gente já falou, é imagem, o cliente vê imagem, ele não compreende o que vai ser entregue nas etapas posteriores, que são as etapas de detalhamento. Mas deixa eu ver aqui, gente. Não posso falar inglês aqui agora. Então, gente, a gente tem que compreender essas etapas. E os contratos e as informações têm que estar todas amarradas. O que você explicou para o teu cliente lá na fase de orçamento, que ele ainda não fechou, uma especialista em detalhamento faz o quê? Ela amarra as etapas no orçamento, no contrato. E também uma coisa que eu faço muito, né? Essa questão de que clientes que não cumprem prazo, ele sabe que
se você amarrou essas informações, foi explicado para ele, é a questão de que, olha, senhor, o que aconteceu? Você não cumpriu o seu prazo, eram 10 dias que eu dei para você me passar essa alteração. Agora, o que vai acontecer? Os próximos prazos também seguirão para frente. Por quê? Tinha outros clientes que cumpriram o prazo dessas etapas. Isso tudo, obviamente, com essa organização. E aí isso acaba não afetando no seu detalhamento. Por quê? Muitas vezes acontece que o cliente não cumpre os próprios prazos e chega na hora do seu detalhamento que você tem que fazer para enviar para um fornecedor ou algo assim, ele vem um dia antes de pedir isso e quer isso para amanhã. Então você tem que ajustar essas questões que também te estressam na hora do detalhamento. Porque daí você vai fazer aquele detalhamento de flash, o detalhamento clássico, tosco, que vai acabar afetando demais na sua qualidade. Isso é uma das informações que afeta demais a qualidade e o que a gente está falando hoje sobre deixar a pessoa estressada. Então, se você fizer essas etapas organizadas, você vai chegar na hora do detalhamento com uma cabeça mais leve. Por quê? Você consegue fazer o detalhamento da forma mais criativa, você consegue cumprir os seus prazos, você consegue entregar um detalhamento de qualidade. E dentro disso, vocês estão vendo alguma coisa que não é boa vocês fazerem? É simplesmente esses passos que eu estou falando para vocês colocarem em prática hoje. Porque eu sei que se tornar uma especialista em detalhamento leva tempo, mas eu estou aqui para ajudar vocês nisso. E eu quero que vocês se tornem especialistas em detalhamento de uma forma mais rápida. Mas, então, esses passos vocês conseguem colocar em prática hoje. Organizar, prazo, entender que o detalhamento pode ser de uma forma criativa, você pode ousar nessa parte, não sendo coisa, deixar, que nem eu falei ontem, não coloco isso aqui para bonito, eu coloco isso para ter a informação específica para cada pessoa. Então, se eu compreendo que o meu fornecedor de serralheria, ele gosta de mostrar somente a serralheria sem a parte de MDF, porque ele consegue compreender melhor, e uma outra, na imagem ele vê que tem o MDF, eu vou compreender, buscar essas informações com eles, para eu chegar na hora do meu detalhamento, saber o que eu estou fazendo e não ter aquele estresse na hora que eu chego. Então, isso é muito, muito, muito importante, tá? Gente, tudo certo aqui? Qualquer dúvida que vocês quiserem, pode me mandando aqui, tá? E essa parte, que nem eu falei para vocês agora, nesse último, como que eu organizo isso, que são essas etapas que eu torno o meu detalhamento mais leve, e como usar isso para clientes que não cumprem com seus prazos. Então, você como profissional, como designer, arquiteta, autônomos dessas áreas, também tem que compreender. E não você é profissional, você tem que compreender, obviamente, os seus erros, porque muitas vezes tem coisas que a gente acaba errando, mas você tem que compreender que o seu cliente, ele te contratou para aquilo que você expôs para ele, você explicou aquilo, então ele tem que compreender essas informações. E essas funções é o que uma especialista em detalhamento faz para não ter esse estresse diário com detalhamentos, tá? E, gente, se vocês estão gostando desse conteúdo, eu quero informar para vocês que nos dias 22, 24 e 26 de agosto vai acontecer a Jornada Especialista em Detalhamento. É um evento 100% online e gratuito, e para se inscrever é só vir aqui na minha bio, que tem um link lá. Se eu fosse vocês, realmente, eu não perdia isso, porque eu estou super ansiosa para mostrar para vocês tudo que eu tenho para passar sobre se tornar uma especialista, ser uma especialista em detalhamento. E isso é de extrema importância para você que é arquiteta, designer, freelancer, trabalha em algumas dessas áreas, ou para você que não está mais na sua área, sendo você arquiteta, designer, não está na sua área porque você não consegue, vamos supor, sustentar a tua família ou algo assim, ou se sustentar, porque muitas vezes acontece, é para você
ter um olhar diferente e talvez voltar para sua área, uma área que você tanto ama, tá? Então, hoje a gente falou sobre como descobrir a questão de detalhar sem ficar estressada. Ó, gente, o pessoal vai se inscrever aqui, então não esquece. E aí, essas informações foram muito importantes. Se eu fosse vocês, eu colocaria isso em prática hoje, agora já, tá? Gente, quero agradecer novamente. Muito boa noite para vocês e aguardo vocês para as próximas lives. Muito obrigada e boa noite.